Jezabel era a esposa do rei Acabe, que governava o reino do norte de Israel. Conhecida por seus feitos de perversidade, precisamos entender suas origens antes de descrevermos seus atos promíscuos, relatados na Bíblia Sagrada. Mas e aí? Quais as origens de Jezabel? Era filha de um rei dos Sidônios conhecido como Ebaal, significado Baal está vivo, que na época tinha em seu poder o governo de toda a Fenícia. No entanto, Jezabel era uma mulher que pertencia a um povo estrangeiro. A criação de Jezabel traz uma relação muito grande aos acontecimentos bíblicos. Levando em consideração um exemplo de seu pai que assassinou seu antecessor para possuir o trono e reinar na época, e também, historiadores relatam, que Ebaal era um sacerdote que servia os deuses. Seguiremos com curiosidades chocantes encontradas na Bíblia relacionada a Jezabel, que estão mencionadas principalmente nos livros de 1º e 2º Reis no Antigo Testamento. Ela era frequentemente retratada como uma figura maligna devido às suas ações que desafiaram os princípios e ensinamentos de Deus. Alguns dos atos mais notórios atribuídos a Jezabel foram que: a introdução da idolatria. Jezabel foi responsável por promover e patrocinar a adoração ao deus cananeu Baal. Ela construiu templos para Baal em Israel e, segundo a narrativa bíblica, incentivou a população a adorar falsos deuses, fortaleceu o culto pagão em Israel, de maneira que a adoração ao Deus vivo quase desapareceu na época, afastando-os cada vez mais da adoração exclusiva ao Deus de Israel. A perseguição aos profetas de Deus. Jezabel, juntamente com o rei Acabe, promoveu uma perseguição implacável contra os profetas de Deus. Muitos foram mortos sob sua ordem, enquanto outros se esconderam, a exemplo de Elias, que após o duelo e a vitória sobre os 450 profetas de Baal, caminhou para o deserto, com medo de represálias e ameaças de morte por Jezabel. Assassinato de Nabote. Um dos incidentes mais conhecidos é o assassinato de Nabote, um vinicultor que possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. Por ser de herança familiar, a lei impedia a sua venda. Sendo a vinha muito desejada por Acabe, ele fez de tudo para conquistá-la, porém, não teve êxito. Assim Jezabel se encarregou de armar um plano contra Nabote, para o acusar falsamente, e como resultado, ele foi apedrejado até a morte, permitindo assim que Acabe tomasse posse de sua vinha. Manipulação e controle. Jezabel exercia uma influência significativa sobre o reinado de Acabe, levando-o a praticar ações contrárias à vontade de Deus. Sua manipulação era notável na forma como ela agia para alcançar seus objetivos, sendo um deles, ocupando todo Israel, com santuários e sacerdotes pagãos. Desafio a Elias. Quando ocorreu o confronto entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, Deus recebeu o sacrifício de Elias e respondeu com fogo destruindo Baal. Após o ocorrido, Jezabel, irada com a afronta, jurou vingança contra Elias. Este evento marcou um período de grande conflito entre a adoração ao Deus de Israel e a idolatria de Baal. No entanto, após conhecermos alguns feitos manipulados por Jezabel, seguimos com partes de narrativas bíblicas para entendermos o fim triste da história. O episódio notável ocorre no livro de 2º Reis, capítulo 9. Onde o profeta Eliseu recebe uma mensagem de Deus para ungir Jeú como rei sobre Israel, e anunciar a queda da casa do rei Acabe. Na Bíblia. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse: cinge os teus lombos, e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E toma o vaso de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge, e não te detenhas. Então se levantou, entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel.
após Jeú, cumprindo essa missão, parte para Jezreel. Quando Jezabel ouve falar da chegada de Jeú, ela se enfeita e olha pela janela. Jeú a repreende e ordena que os eunucos a joguem pela janela. Eles obedecem, e Jezabel é arremessada. Na Bíblia. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Após Jezabel ter sido arremessada pela janela, Jeú pede para pegarem o corpo e sepultar, porém, algo surpreendente aconteceu com ela. Na Bíblia. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Essa narrativa é muitas vezes considerada chocante devido à violência e à simbologia associada ao destino de Jezabel. Ela é frequentemente citada como uma figura que representa a maldade e a rebelião contra Deus no Antigo Testamento. Portanto, devemos analisar quais têm sido as nossas atitudes, e jamais nos esquecer que os olhos de Deus passam por toda a terra, e que Ele sonda mente e coração. Deus nos conhece antes mesmo de nascermos.